Solicito ao nosso secretário que faça chamada nominal para verificação de quórum. Ayrton Cândido da Silva, Amarilis de Oliveira Ribeiro, Cíntia Cristina Glosklaus, Elias Eliel Ferrara, Elan Ricardo da Paixão, Francisco Ferreira da Silva, Lourdes Silva Camacho, Luiz Fernando da Silva Beck, Nivaldo Aparecido Begnâmia, presente. Osvair Antunes da Silva, Ricardo de Moraes Canata, Presente. Ricardo Pinheiro de Assis, Vanessa Galone Carreira. Declaro aberta a 18ª sessão ordinária do terceiro ano da 18ª legislatura, a ser realizada hoje, dia 6 de junho de 2023, às 18 horas, na sala de sessões Professor Arlindo Favaro. Sobre a proteção de Deus, iniciando os trabalhos. Instalada a sessão, então o expediente ficará reduzido a 30 minutos, porque discutiremos o projeto de lei 44/2023, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2024 e outras providências. Não havendo pedido de retificação ou impugnação parada dos trabalhos, sessão ordinária anterior declaro aprovada e convido o nosso secretário que assine comigo. Solicito novo secretário que faça leitura do expediente recebido do Poder Executivo, cujos expedientes estarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Projeto de lei complementar número 20/2023 do prefeito municipal. Altera dispositivos da lei municipal 806 de 12 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o plano de cargos e carreira e vencimentos profissionais do magistério público de Leme. Projeto de lei número 61/2023 do prefeito municipal. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. Ofício número 774/2023 do prefeito municipal. Resposta ao requerimento número 118/2023 do vereador Luiz Fernando da Silva Beck. Ofício número 773/2023 do prefeito municipal. Resposta ao requerimento número 156/2023 da vereadora Vanessa Galone Carreira. Ofício número 784 do prefeito municipal. Resposta ao requerimento número 153/2023 da vereadora Lourdes Silva Camacho. Solicitos. Calma aí. Expediente. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores, cujos expedientes estarão à disposição dos senhores vereadores, secretaria desta casa.
Requerimento número 163/2023. Requer envio de voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Chaves dos Santos. A vereadora que subscreve, considerando que foi com grande pesar que esta vereadora recebeu a notícia do falecimento do senhor Luiz Chaves dos Santos, ocorrido no dia 5 de junho de 2023. Considerando que este vereador se une aos seus familiares e amigos neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda deste ente tão querido. Diante das considerações acima, seja constado na ata dos trabalhos da presente sessão, voto de profundo pesar pelo passamento do senhor Luiz Chaves dos Santos, que sejam oficiados familiares com as condolências em nome desta Casa Legislativa. Sala das Sessões, professor Arlindo Favaro, 6 de junho de 2023. Cíntia Cristina Glosklaus, vereadora. Apoiadores do voto de pesar: Vanessa Galone Carreira, Luiz Fernando da Silva Beck, Amarílis de Oliveira Ribeiro, Elan Ricardo da Paixão, Elias Eliel Ferrara, Francisco Ferreira da Silva, Lourdes Silva Camacho, Nivaldo Aparecido Begnâmia, Ricardo Moraes Canata, Ricardo Pinheiro de Assis. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 164/2023. Requer informações sobre a portaria da GMMS, número 597, de 12 de maio de 2023, que estabelece critérios e parâmetros de assistência financeira complementar da União destinado ao cumprimento dos pisos salariais nacionais e enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do exercício 2023. O vereador que subscreve, considerando que o atual cenário de grandes lutas travadas pela categoria, há anos que servidores municipais procuram por este vereador na Câmara Municipal. Itapeva com o objetivo de fazer valer a valorização e garantia de direitos da classe, considerando o salário base dos técnicos de enfermagem atualmente de R$ 1.586,77 no município, sendo que a média salarial do Estado fica em R$ 2.455,21. Esses profissionais, assim como outras categorias na área da saúde, que atuam e limitam a frente da combate da Covid-19, se mostram essenciais e devem, assim, ser valorizados, considerando o projeto de lei 2564/2020, que tramita no Senado Federal e determina um piso salarial nacional proposto no valor de R$ 6.000 mensais para enfermeiros graduados, para técnicos de enfermagem. No piso proposto é de 70% do valor para auxiliares de enfermagem e parteiras. De 50% o piso será aplicado sobre a jornada de trabalho semanal de 30 horas. Requeiro, através da presente propositura do Executivo Municipal, que envie estudos e informe a possibilidade de enviar à Câmara Municipal o projeto de lei que reajusta o salário de técnicos e auxiliares de enfermagem seguindo a PL 2564/2020, que tramita do Senado Federal, determina o valor proporcional a 70% e 50%, respectivamente, aos cargos citados em relação ao salário de enfermagem, sem outro particular para o momento. Subscrevo. Requer a mesa ouvir no plenário cumpridas formalidades regimentais, que seja inserido na ata dos nossos trabalhos e após enviado ofício ao prefeito municipal, que dirija ao setor competente solicitando que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações. Sala das Sessões, professor Arlindo Favaro, 5 de junho de 2023. Ricardo Pinheiro de Assis, vereador. Os requerimentos favoráveis permaneçam como estão, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 165/2023. Requer voz profundo pesar pelo falecimento de Antônio Carlos Pescador Toninho, ocorrido no dia 6 de junho de 2023. O vereador que subscreve, considerando que foi com grande pesar que esse vereador recebeu a notícia do falecimento do senhor Antônio Carlos Pescador, conhecido carinhosamente como Toninho, ocorrido no dia 6 de junho de 2023. Considerando que esse vereador se une aos seus familiares e amigos, filhos, esposa, netos e neto, e toda a sociedade lemense neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda deste ente tão querido. Por todos, nossa eterna gratidão ao amigo Toninho.
que sempre esbanjava simpatia, a pessoa honesta, amiga e integra com todos. Diante das considerações acima, seja constado na ata dos trabalhos da presente sessão, voto profundo pesar pelo passamento do senhor Antônio Carlos Pescador, carinhosamente conhecido como Toninho da Lanza. Seja oficiado os familiares com as condolências em nome dessa Casa Legislativa. Sala das Sessões, professor Arlindo Fávaro, 6 de junho de 2023. Ricardo Pinheiro de Assis, vereador. Apoiadores: Amarílis de Oliveira Ribeiro, Cíntia Cristina Gloscal, Lourdes Silva Camacho, Elan Ricardo da Paixão, Elias Eliel Ferrara, Francisco Ferreira da Silva, Luiz Fernando da Silva Beck, Nivaldo Aparecido Begnâmia, Osvair Antunes da Silva, Ricardo de Moraes Canato, Ricardo Pinheiro de Assis, Vanessa Galone Carreira. Os vereadores favoráveis ao requerimento permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 166/2023. Congratula o jovem amigo Nauan Laudenzac Ângelo pelo 10º aniversário de vida comemorado no dia 5 de junho de 2023. O vereador que subscreve, considerando que no último dia 5 de junho comemoramos o 10º aniversário de vida do amiguinho Nauan Laudenzac Ângelo, vindo este vereador cumprimentá-lo por mais um aniversário, desejando-lhe saúde, paz e aproveitamento, e também cumprimentar Nauan como atleta da faixa amarela de jiu-jitsu e pela medalha conquistada no campeonato realizado em Rio Claro no mês de maio. Continue firme, Nauan, sempre colocando o esporte à frente das suas conquistas. Requer a mesa ouvir no plenário os termos regimentais que seja constado na ata dos nossos trabalhos. Congratulações ao jovem amiguinho Nauan Laudenzac Ângelo. Requer ainda que o deliberado pelo plenário seja dado ciência à pessoa congratulada. Sala das Sessões, professor Arlindo Fávaro, 6 de junho de 2023. Ricardo Pinheiro de Assis, vereador. Vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Por favor, nobres secretários, colocar presença para a vereadora Ayrton, Amarílis, Vanessa e o professor Beck. Fazer um favor. Requerimento número 167/2023. Voto e congratulações pelo aniversário do pastor Silvio Rosa, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, bairro Sumaré. A vereadora esse que subscreve, considerando que seu grandioso trabalho em cuidar da igreja e dedicação com cada uma das famílias. Felicitamos este homem compromissado com Deus, a sociedade lemense, com sua lealdade e honestidade e, acima de tudo, obediente com o servo de Deus. Requer a mesa ouvir no plenário cumpridas formalidades regimentais, que seja inserido na ata dos nossos trabalhos, voto e congratulações pelo aniversário do pastor Silvio Rosa, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, bairro Sumaré. Sala das Sessões, professor Arlindo Fávaro, 6 de junho de 2023. Amarílis de Oliveira Ribeiro, vereadora. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 168/2023. Requer informações sobre a falta de leite Aptamil 2, do município de Leme. A vereadora que subscreve nos termos do artigo 218, seguintes do regimento interno, e na prerrogativa representante do povo exercendo a função pública de vereador em nosso município, considerando que essa vereadora foi procurada por munícipes, no qual relataram que estão aproximadamente 3 meses sem receberem o leite Aptamil 2, fornecido pelo município e a seus filhos. Requer a mesa ouvir no plenário cumpridas formalidades regimentais, que seja inserido na ata dos nossos trabalhos e após enviado ofício ao prefeito municipal, que dirige ao setor competente solicitando que envie essa casa de lei as seguintes informações. Qual a quantidade em estoque hoje do referido leite? Em caso negativo, qual o prazo para a normalização? Qual o cronograma até o final do ano para atender a demanda? Sala das Sessões, professor Arlindo Fávaro, 6 de junho de 2023. Vanessa Galone Carreira, vereadora. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito o novo secretário faça a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação 642, Luiz Fernando da Silva Beck. Fortalecer a saúde pública, oferecer um serviço de saúde de qualidade com meios e equipamentos modernos, desenvolver políticas preventivas para a promoção da saúde da população.
643, Luiz Fernando da Silva Beck, retirada de raízes, tronco, plantios de árvores nativas adequados no calçamento lateral da rua Carlos Coque, do Núcleo de Fiscalização de Posturas do município. 644, Luiz Fernando da Silva Beck, retirada de raízes, tronco, plantios de árvores nativas adequadas em calçamentos laterais do novo prédio Leme Prev. 645, Luiz Fernando da Silva Beck, retirada de raízes, tronco, plantios de árvores nativas adequados nos calçamentos laterais do ginásio de esporte Valdomiro Macarenco. 646, Luiz Fernando da Silva Beck, indica o plantio e manutenção de árvores nativas adequadas em toda a extensão da região central do município, de acordo com a Lei 3.369, de 2 de setembro de 2014. 647, Luiz Fernando da Silva Beck, estudo, planejamento, execução, validade, informatização, digitalização dos processos, distribuição resolutivas e acompanhamentos, requerimentos e indicações entre os poderes municipal, legislativo, municipal e executivo. 648, Luiz Fernando da Silva Beck, estudo, adequação do trânsito de veículos de grande porte, melhorias para o fluxo de ciclistas na Avenida Dr. Hermínio Meto. 649, Ricardo de Moraes Canal, construção de piscina no centro do idoso. 650, Luiz Elias Elial Ferrari, indica implementação de práticas integrativas e complementares na saúde para o aprimoramento do SUS no município. 651, Elias Elial Ferrari, indica a troca de lâmpadas e melhorias na iluminação do bairro Jardim do Sol. 652, Cíntia Cristina Goscal, indica a pintura do PAN. 653, Cíntia Cristina Goscal, indica a pintura do CMI. 654, Cíntia Cristina Goscal, indica a limpeza de calhas do CMI. 655, Cíntia Cristina Goscal, indica a pintura do posto de saúde do Jardim Primavera. 656, Cíntia Cristina Goscal, indica a reforma e construção de acesso a pessoas com deficiência no CMI. 657, Cíntia Cristina Goscal, indica a construção de um centro de tratamento paliativos para pacientes com câncer. 658, Cíntia Cristina Goscal, indica anteprojeto de lei que institui Programa Municipal de Cuidados Paliativos dos Pacientes com Câncer e dá outras providências. 659, Cíntia Cristina Goscal, indica reformas de 2 lombadas na rua Portinari, próximo ao número 100. 660, Cíntia Cristina Goscal, indica mudança da linha de saúde. 661, Cíntia Cristina Goscal, indica implantação do Ano Novo Chines pela Associação Brasileira de Artes Marciais em nosso município. 662, Ayrton Cândido da Silva, indica mutirão envolvendo limpeza pública, trânsito, empresa responsável pelas trocas de lâmpadas em toda a extensão do Jardim Angélica. 663, Elan Ricardo da Paixão, indica anteprojeto Programa Amigo Meio Ambiente. 664, Vanessa Galone Carreira, indica retirar entulho de área verde localizada na rua Valdemar de Souza, em frente ao numeral 1039, no bairro Jardim Empírio. 665, Vanessa Galone Carreira, indica troca de lâmpadas queimadas na rotatória do posto Pica-Pau, na Avenida Dr. Jambeiro Costa. 666, Vanessa Galone Carreira, indica troca de lâmpadas queimadas na Avenida Jambeiro Costa, sentido Clube de Campo Empírio. 667, Amarílis de Oliveira Ribeiro, indica limpeza de toda a extensão do córrego da Avenida Carlos Bonfante. 668, Amarílis de Oliveira Ribeiro, indica contratação de médico neurologista. 669, Amarílis de Oliveira Ribeiro, indica contratação de médico ginecologista. 670, Amarílis de Oliveira Ribeiro, indica contratação de médico nefrologista. 671, Amarílis de Oliveira Ribeiro, indica contratação de médico neuropediatra. Moção de apelo número 43/2023. Moção de apelo para o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Arthur Lira, solicitando que seja votado com urgência o aumento da receita bruta do número de funcionários contratados dos MEI. O vereador esse que subscreve
considerando que atualmente a MEI, microempreendedor, tirou a informalidade de inúmeros trabalhadores, considerando que o microempreendedor movimenta a nossa economia e gera empregos para o país, considerando que esta moção tem como objetivo incluir a votação na ordem do dia deste projeto, que trará benefício às pessoas que enquadram como MEI, considerando que seja votado com urgência o aumento da receita bruta e número de funcionários contratados dos MEIs, considerando que no pedido parlamentar destaca a urgência da inclusão da ordem dia para votação imediata da PLP 108/2021, que altera a Lei Complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006, para permitir enquadramento como microempreendedor individual de pessoa que receita bruta anual igual ou inferior a R$ 130 mil, bem como permitir que o MEI contrate até 2 empregados. A Câmara Municipal de Lemos, dentro de suas normas regimentais, apresenta a moção de apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor Arthur Lira, solicitando que seja votado com urgência o aumento da receita bruta do número de funcionários contratados dos MEI. As demais solicito que, em dia deliberado, seja encaminhado ofício dando ciência ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados Federais, ficando o meu gabinete à disposição. Sala das Sessões, professor Darlindo Favro, 31 de maio de 2023. Ricardo de Moraes Canata, vereador. Apoiadores dessa moção: Ayrton Cândido da Silva, Elan Ricardo da Paixão, Francisco Ferreira da Silva, Lourdes Silva Camacho, Nivaldo Aparecido Begnâmia, Vanessa Galone Carreira. Vereadores. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao secretário faça a leitura dos documentos recebidos de terceiros que estarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. O OAB de São Paulo agradece o envio de moção número 29/2023. Terminada a leitura das matérias mencionadas, expedientes, destina aos novos vereadores o tempo restante para o uso da tribuna. Como observado a ordem de sorteio, com o primeiro vereador a fazer uso da palavra, Elan Ricardo da Paixão. Vanessa Galone Carreira. Francisco Ferreira da Silva. Cíntia Cristina Grosclaus. Amarílios de Oliveira Ribeiro. Eliel Ferrara. Ricardo Pierre de Assis. Osair Antunes da Silva. Nivaldo Aparecido Begnâmia. Peraí. Lourdes Silva Camacho. Luiz Fernando Silva Beck. O senhor terá 10 minutos.
Boa noite, presidente, nobres colegas, público aqui presente, os espectadores, as pessoas que estão acompanhando de casa. Mais uma vez agradeço a oportunidade de poder usar a tribuna, né? Então já tem até o tempo, 5 minutos, senhor presidente. Mas assim, eu gostaria hoje, são diversos assuntos que a gente observa na cidade, e eu destaco alguns assuntos que são um pouco redundantes, onde a gente bate na tecla, mas é importante sempre bater nessa tecla e cobrar, que é a questão de plantio de árvores no município. É importante pensar nessas cobranças, por exemplo, do lado do núcleo de fiscalização da prefeitura, nós tivemos o corte, salvo engano, 4 árvores, e a gente tem aqueles tocos ali de árvore no centro da cidade. Então a gente demonstra no centro da cidade, ao lado do ginásio de esportes, ao lado do próprio setor de fiscalização, a necessidade de remoção de tronco e raízes e plantio de novas árvores. Se fala muito que Leme possui uma vasta arborização, mas a região central do município e muitos bairros novos, periféricos, não existe essa preocupação. Então é importante destacar isso, né? É importante que a gente lute por essa questão. É importante em situações colocadas, por exemplo, pensar Leme hoje, um município de 110 mil habitantes, onde a gente não tem uma estrutura específica para plantio de árvores, para estudo de árvores. Então, muitas pessoas, inclusive até um pai de uma aluna veio conversar sobre uma árvore na frente do Valdemar Ferreira, então, na área de fiação do município, onde há mais de um ano se tenta uma resolução para o problema. Então é uma situação que a gente acompanha de perto, que a gente cobra o município, que a gente cobra o prefeito, e a gente vê que mesmo em prédios públicos, equipamentos públicos, a gente não tem esse cuidado. Então são várias indicações, vários requerimentos nesse sentido. E a outra questão que vale a pena a gente ressaltar no município é essa onda de violência, tanto no trânsito como de assaltos. Nós vivemos, no município a gente nota que são várias ondas no trânsito. Saímos do Maio Amarelo, o Maio Amarelo, o mês todo preocupado para a educação no trânsito, onde nós tivemos atropelamento, inclusive que marcou bastante, de um atirador do tiro de guerra. E desse atropelamento do atirador do tiro de guerra, há uma observação importante a destacar, que ele foi atropelado numa área de não iluminação pública, onde tinha uma lâmpada queimada. Então, é um ponto que vale muito. A gente brigou tanto aqui, os nobres colegas, eu também, com várias indicações de iluminação pública, de segurança, assalto, e a gente teve uma morte de trânsito, um atropelamento. Lógico que a polícia vai fazer toda a investigação, mas inicialmente apontado com testemunhas, com pessoas que estavam acompanhando de bicicleta esse atirador, esse jovem de 18 anos, um ponto complicado, uma curva e tudo mais, mas a ausência de iluminação pública naquele ponto. Então aquilo que a gente discutiu aqui, nobre presidente, todo momento sobre segurança pública, sobre iluminação pública, infelizmente nós tivemos, provavelmente, lógico, vai haver a investigação, mais um ponto da iluminação pública na cidade, provocando um acidente fatal de um jovem de 18 anos. Então nós temos hoje a empresa responsável, semana passada eu fiz o requerimento, pela iluminação, pela troca finalmente, né, o que a gente brigou aqui, os nobres vereadores também, vários colegas, o nobre vereador Ayrton também atuou bastante nessa situação, mas aí a gente entra na situação, a população não sabe. Não sabe do 0800, não sabe do número do WhatsApp, não sabe quem é a empresa. Também no requerimento, que eu aguardo a resposta, nós queremos saber, olha, a cidade tem vários pontos no escuro, várias vias, sair para caminhar na segunda noite, e você vê isso na parte oeste da cidade, na parte norte da cidade. Então, o que essa empresa pretende, qual que é o plano de trabalho dessa empresa inicialmente, se vai ser somente por pedidos, por reclamações, ou se ela vai fazer o trabalho e depois alguns pontos as pessoas irão reclamar sobre aquele ponto. Então há necessidade de transparência nesse serviço, que é constitucional, que é um serviço de iluminação pública, que nós pagamos taxas
de iluminação pública, inclusive descontado na nossa conta de eletricidade todo mês. Precisamos entender isso dessa empresa. E, infelizmente, um caso associado, uma morte de um jovem de 18 anos, indo para o tiro de guerra, 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, que ainda está escuro por conta do outono e tudo mais, mas provavelmente a iluminação pública tem afetado isso. E toda a questão de segurança, nós percebemos no município, o número de assalto de veículos, de roubo de veículos, melhor dizendo, vem aumentando. E qual a atitude para isso? A população fica amarrada, né? Fica amarrada, de braços amarrados, do como poder buscar isso. Eu, felizmente, tive lá próximo de casa, depois de mais de um ano pedindo, mas houve uma troca de uma lâmpada lá depois de um ano. E é uma rua que dá acesso, a única rua que dá acesso ao centro da cidade hoje, da Zona Norte, Zona Oeste, dos condomínios, que dá acesso ao centro, pouco mais de 300 metros do fórum, acesso de bombeiro, de polícia, os policiais. Então a gente teve uma troca depois de mais de um ano. Então nós esperamos que essa empresa seja efetiva, que essa empresa seja transparente, que venham as respostas, que essa empresa tenha realmente um plano de ação, de atuação no município, que a gente possa cobrar, e nós vamos cobrar muito por isso, e que não tenhamos casos como esse, que infelizmente perdeu um jovem de 18 anos, perdeu uma vida, tem que apurar o caso do acidente, mas muito atrelado à falta de iluminação pública no município, à ausência de iluminação pública no município. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Transcorrido o tempo de 30 minutos. Coloco em votação o requerimento do vereador Elan para o prosseguimento de sessão sem intervalo regimental. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Coloco de forma que daremos continuidade à sessão, passando a ordem do dia. Coloco em votação o pedido de vista da vereadora Vanessa. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Como primeiro item da pauta, temos o projeto de lei 44/2023. Ah, tá. Desculpa. 17. Solicito, senhor secretário, faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei complementar 17/2023, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 1º-B da lei complementar número 618, de 28 de novembro de 2011, e o anexo 5º da lei complementar 624, de 14 de dezembro de 2011, criando cargos públicos na SAICIL. Projeto de lei complementar número 17/2023, autoria do prefeito municipal. Parecer conjunto às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Comissão de Obras e Serviço Público, reunida extraordinariamente nas salas de comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando detidamente o presente projeto, apresenta o seguinte relatório, qual também é o nosso voto. Trata-se de um projeto de lei complementar de autoria do senhor prefeito municipal, que pretende autorização legislativa para acrescer cargos no quadro geral da SAICIL. O projeto de lei em análise como trazido em sua justificativa vem atender à realidade da expansão dos serviços públicos prestados pela autarquia, buscando sua melhoria e aprimoramento. No entender da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto em questão é legal, não ofende a Constituição Federal, está bem redigido e instruído, e de modo que não merece reparo por parte dessa comissão, razão porque nas manifesta favorável à sua tramitação. Por seu turno, a Comissão de Orçamento, Finanças e Obras e Serviço Público ressalta a existência de documento referente ao estudo do impacto orçamentário, com a criação dos cargos desejados pelo Executivo, onde o ordenador de despesa e atendimento do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal afirma que os gastos dispõem da suficiência da dotação orçamentária, conformando-se com a orientação do Plano Plurianual Lei de Diretrizes orçamentárias, de forma que percebe o presente interesse e conveniência em busca de suprir a falta de profissionais na SAICIL, melhorando a prestação do serviço prestado pela autarquia, razão suficiente para que esta comissão se pronuncie favoravelmente à aprovação do projeto em questão. Sala das Comissões, Palmiro Ferreira Vieira, 24 de maio de 2023, assinado pela comissão.
Lido o parecer, coloco a primeira discussão o projeto de lei complementar 17/2023. Não havendo vereador queira discutir, coloco a primeira votação o projeto de lei complementar 17/2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes, projeto de lei complementar número 17/2023, de autoria do prefeito municipal. O projeto de lei complementar 17/2023, de autoria do prefeito, voltará oportunamente para segunda apreciação após seu interstício regimental. Solicito, senhor secretário, faça a leitura das pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 45/2023, de autoria da vereadora Lourdes Silva Camacho, que institui a política municipal de controle de natalidade de cães e gatos e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 45/2023, autoria da vereadora Lourdes Silva Camacho, parecer conjunto. As comissões Constituição, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, reunida extraordinariamente nas salas comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando detidamente o presente projeto, apresenta o seguinte relatório, com também ao nosso voto. Trata-se de um projeto de lei ordinário da nobre vereador Lourdes Silva Camacho, que busca autorização legislativa para instruir o município de Leme na política no controle da natalidade de cães e gatos. No tocante à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, estando o projeto em questão bem redigido e instruído, o que torna as condições a ser apreciado pelo plenário desta Casa, motivo pelo qual emite parecer favorável à sua tramitação. De outro aspecto, o projeto se apresenta de forma interessante, conveniente e necessário, segundo a legislação pertinente à matéria, razão porque a Comissão de Orçamento e Finanças é de parecer favorável ao projeto, merecendo ser apreciado e aprovado pelo plenário desta Casa. Sala das Comissões Palmiro Ferreira Vieira, 22 de maio de 2023. Assinado pela comissão. Lido o parecer, coloco a primeira discussão o projeto. Não havendo vereador queira discutir, coloco a primeira votação o projeto de lei 45/2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação por unanimidade o projeto de lei 45/2023. Coloca em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador queira discutir, coloca em segunda votação o projeto de lei 45/2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação por unanimidade o projeto de lei 45/2023, de autoria da vereadora Lourdes Silva Camacho, que institui a política municipal de controle de natalidade de cães e gatos e da outras providências. Solicito, senhor secretário, faça a leitura do parecer das comissões. Coloca em votação, dispensa de leitura do projeto de lei 56/2023. Leitura do parecer. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Dispensada a leitura do parecer, coloco a primeira discussão o projeto. Não havendo vereador queira discutir, coloco a primeira votação. Não havendo vereador queira discutir, coloco a primeira votação o projeto 56/2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação por unanimidade o projeto de lei 56/2023. Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador queira discutir, coloque segunda votação o projeto de lei 56/2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Presentes, projeto de lei 56/2023, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir decreto adicional especial da outras providências. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 58/2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as novas normas e objetivos do Fundo Social de Solidariedade. Projeto de lei ordinário número 58/2023. Parecer conjunto. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Comissão de Obras e Serviços Públicos, reunido extraordinariamente nas salas das comissões Palmiro Ferreira Vieira,
Analisando detidamente o presente projeto, apresenta o seguinte relatório, qual também é o nosso voto. Trata-se de um projeto de lei ordinária que dispõe sobre novas normas e objetivos do Fundo Social de Solidariedade e leme da outras providências. O projeto em questão visa adequar o Fundo Social de Solidariedade à atual realidade em que vivemos. No tocante à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, estando o projeto em questão bem redigido e instruído, o que torna as condições a ser apreciado pelo plenário desta Casa, motivo pelo qual emite parecer favorável à sua tramitação. De outro aspecto, o projeto se apresenta de forma interessante, conveniente e necessário, segundo a legislação pertinente à matéria, inclusive sobre o aspecto de interesse público, razão porque a Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade e Obras e Serviços Públicos são de parecer favorável ao projeto, merecendo ser apreciado e aprovado pelo plenário desta Casa. Sala das Comissões, Palmiro Ferreira Vieira, 1 de junho de 2023, assinado pela Comissão. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador queira discutir, coloque em primeira votação o projeto de lei 58/2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes, o projeto de lei 58/2023. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador queira discutir, coloque em segunda votação o projeto de lei 58/2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes, projeto de lei 58/2023, autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as novas normas e objetivos do Fundo Social de Solidariedade. Vai, Elan. Coloca em votação o requerimento de vista do vereador Elan ao projeto de resolução 03/2023. Os vereadores favoráveis pedido de vista permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Na ordem do dia, não tendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário, nem para a fase de explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada a próxima terça-feira, dia 13 de junho, às 18 horas. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, Tiagão.